vídeo de hoje vai ser sobre vidas negras. Eu, sendo uma mulher negra, eu acho muito importante eu falar sobre este assunto com vocês. Eu própria já sofri de racismo desde que eu me lembro, quando era criança. De certeza que muitas das pessoas que eu conheço e que subscrevem esse canal também já sofreram racismo, e é sobre isso que o vídeo de hoje vai ser. Antes de mais, eu queria dizer que na caixa de descrição eu vou deixar livros, filmes, séries, páginas no Instagram que vocês podem seguir, acompanhar e assistir para saberem mais sobre o racismo, o que é que acontece, como é que é promovido, etc. Para vocês aprenderem, para vocês estarem mais informados, o que é que pode ajudar, e que eu posso mesmo recomendar-vos e dizer: sim, vejam isto, sim, podem ler este livro, sim, vocês vão aprender com isto, sim, vocês vão saber mais, vão saber coisas que a escola não vos ensina porque não quer vos ensinar. Sintam-se à vontade nos comentários ou então no DM do Instagram para meterem as vossas dúvidas, as vossas questões, os vossos comentários, qualquer coisa que seja, o vosso feedback. Se vocês gostam de vídeos assim, digam-me. Vidas negras importam. Black Lives Matter é um movimento ativista originado nos Estados Unidos e dos afro-americanos que tem como intuito, que tem como campanha lutar contra a violência destinada a pessoas negras. Black Lives Matter é um movimento que está a lutar contra isso. É um movimento que apoia, que ajuda, que ama os negros, ok? Foi feito e para os negros e negras, obviamente. Eu, pelo menos, aprendi sobre Black Lives Matter quando eu soube que eles lutavam contra a violência policial sofrida pelos negros nos Estados Unidos, que é horrível. A violência policial e o racismo nos Estados Unidos é muito mais profundo que isto. A sério, acredito quando eu digo que é muito mais profundo que isso. Não é só a polícia, é o sistema político, é o sistema de justiça que está concebido para desfavorecer os negros intencionalmente, que está concebido para dificultar o acesso dos negros à educação, à saúde, a tudo que cria uma sociedade. Quando vocês pensam em racismo nos Estados Unidos ou então violência policial, não é só o racismo, não acaba aí, infelizmente. O racismo não começou aí e acaba aí, não. Nos Estados Unidos é muito mais profundo, muito mais profundo e muito mais complexo. Como vocês sabem, os Estados Unidos foi um dos maiores países do mundo que beneficiou com a escravatura, e quando eles acabaram com a escravatura, eles criaram medidas e instituições de forma a perpetuar a escravatura, mas de forma diferente. Depois houve a segregação, depois houve diferentes leis, etc. Mas isto, sinceramente, não chega para fazer um vídeo, e isto teria que ser algo à parte. E como eu disse, eu vou meter livros, séries, documentários que abordam isto de forma mais profundamente e de forma mais esclarecedora para vocês. Eu vou me concentrar no Black Lives Matter. Os negros não são tratados de forma igual na sociedade em relação aos caucasianos, a.k.a. brancos. Não são. Quer seja nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, não são tratados. Eu sei, eu vivenciei, eu já vi, não são vivenciados, não são representados de forma igual na sociedade. Basta ver filmes, novelas, o que for, qualquer coisa que tu vês na sociedade e vê. Pensa numa empresa. Essa empresa tem representatividade? Porque se tu fores ver, por exemplo, os negros podem ser 30% da população em Portugal ou nos Estados Unidos. É só um exemplo. Achas que, por exemplo, as empresas têm pelo menos essa representatividade? Os negros não estão representados na sociedade de forma adequada. Quando são representados, é sempre de forma prejudicial, é sempre de forma desfavorável aos negros. E porquê que as vidas negras importam? Porque nós somos maltratados pela polícia, nós somos maltratados pela política, nós somos maltratados pelos sistemas que nós, de certa forma, contribuímos, que nós, de certa forma, apoiamos, quer seja através dos nossos impostos, quer seja através do nosso trabalho, etc. Mas nós somos muito mal representados, nós somos violentados, nós somos mortos, por vezes, mesmo em câmara, mesmo em vídeo, em imagens, com provas. Nós somos mortos pela polícia, nós somos mortos por medidas políticas que publicitamente afetam-nos. É isso que o Black Lives Matter está a tentar acabar, está a tentar alertar a sociedade sobre isto, sobre as medidas políticas feitas propositadamente para afetar os negros, propositadamente para excluir os negros de espaços políticos ou espaços sociais. E não é só nos Estados Unidos, é também no Brasil, é também aqui em Portugal.
Um exemplo disso é a Joacine. Eu não estive dentro desse assunto profundamente, mas eu acho que o tratamento que ela recebeu por parte da sociedade, por parte dos mídias, por parte dos outros partidos políticos, tem a ver, sim, com o tom de pele dela. Eu acho que sim, que ela sofreu racismo para chegar onde chegou, para ser uma deputada. Eu sei que durante as eleições, eu acho mesmo que ela sofreu de racismo e ela foi muito criticada por coisas que ela nem merecia ser criticada. E há outras pessoas, como o André Ventura, por ser um homem branco, não é tão criticado como ela. Ok, ele é criticado porque ele é racista, ele é um nazi, é de extrema-direita, etc. Mas eu acho que, de forma geral, a sociedade, não tanto se calhar a sociedade, mas os mídias são mais tolerantes com ele, dão-lhe espaço aberto, dão-lhe antena, dão-lhe mais oportunidades do que a Joacine por ser uma mulher negra. Porque, se calhar, os racistas acreditam que foram invadidos, talvez porque acham que a mulher negra não devia estar nesse espaço, porque ela não pertence aí. Ou seja, eles pensam, nós estamos aqui, ela está aqui, e se ela chegou ao nosso nível, ela está a invadir o nosso espaço. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não me interessa se és negro ou não para ser contra o racismo. Não me interessa se és negro ou não para denunciar o racismo. Não interessa se és negro ou não para lutar contra injustiças sociais. Não interessa se és negro ou não para lutar contra a violência policial. E é por isso que as vidas negras importam. Porque nós temos provas, nós temos vídeos, fotos, imagens, testemunhos, experiências de pessoas que foram vítimas de violência policial, que foram mortos a tiro, que foram vítimas de ataques, de espancamentos, de violência, de violação, de diferentes tipos de abusos, por parte da polícia, por parte de pessoas que juram que vão proteger a sociedade, que vão proteger as pessoas contra a violência, etc. Mas essas mesmas pessoas que juraram, que fizeram um juramento que iam servir e proteger, são as mesmas que estão a tirar a vida aos negros, que são os polícias, porque os negros são bons para trabalharem, para cuidarem da família e etc, mas não são dignos o suficiente para serem protegidos. Não são. E, para além disso, eles nem protegem nem nada, como também metem em risco a vida dos negros. É por isso que vidas negras importam, porque nós temos de lutar pelos nossos próprios direitos, porque nós merecemos e devemos ser respeitados por todos os órgãos e todas as instituições que fazem parte da sociedade. Que quando os polícias matam os negros injustamente, várias vezes mataram negros injustamente, esses polícias devem ser punidos, ok? Devem, mas o pior que acontece é que os polícias não são punidos. Nunca são punidos, são sempre ilibados, os julgamentos são sempre anulados, são sempre protegidos por movimentos políticos, por governantes, por outras pessoas da sociedade que são os racistas e que tentam sempre justificar os atos, os crimes que os polícias cometem, mesmo quando temos provas irrefutáveis que está acessível a toda a sociedade. Todos nós já vimos o que aconteceu esta última semana nos Estados Unidos. Um homem negro, Jacob Blake, foi baleado pela polícia nas costas 7 vezes. Ok? 7 vezes. Ele estava no carro com os 3 filhos e ele saiu do carro para separar uma luta entre 2 mulheres e a polícia foi chamada ao local e foi baleado 7 vezes pela polícia. Não interessa as circunstâncias, não interessa o espaço, não interessa o que ele estava a fazer. Infelizmente, ele é mais uma das vítimas da polícia, em que nós temos vídeos, em que nós temos provas do que a polícia fez, mas infelizmente a polícia ainda não sofreu quaisquer consequências pelos seus atos. E sendo os Estados Unidos como é, dificilmente vai sofrer. Ok? E não é só nos Estados Unidos, isto também acontece no Brasil, isto também acontece em Portugal. Ok? Não interessa se é só nos Estados Unidos. Há pessoas que pensam, isso não me afeta, é nos Estados Unidos, isso não me afeta, é no Brasil, isso não me afeta, foi em Portugal, mas foi lá com pessoas que não são da minha família, blá blá blá. Isto não é um caso isolado. Hoje está a acontecer ao outro, mas amanhã pode acontecer a ti. E eu vi num documentário que está disponível na Netflix e que eu vou deixar também na caixa de descrição para vocês verem, em que um jovem cabo-verdiano imigrou para os Estados Unidos para estudar, acho que foi para tirar um curso de informática, etc. E ele estava em casa, estava na porta da sua casa, estava a ver a paisagem, a apanhar um ar na rua, estava só a ver a rua. E ele foi baleado pela polícia, acho que foi 40 e tal vezes pela polícia.
por 3 ou 4 policiais. A polícia não se identificou, a polícia não falou com ele, a polícia estava a passar de carro e baleou porque supostamente ele estava com a mão no bolso e pensavam que era uma arma. Agora pergunta-me, achas que algum dos policiais foi preso? Sofreu algum tipo de consequência? Nenhum policial sofreu nenhuma consequência. Nenhum policial foi para a cadeia, nenhum policial foi despedido, nenhum policial sofreu nenhuma consequência. Como é que a polícia, 3 ou 4 policiais, vão balear alguém mais de 30 e tal vezes? Um homem inocente que morreu em vão, que emigrou para os Estados Unidos para estudar, estava à procura de uma vida melhor, foi morto, foi executado pela polícia injustamente, e até hoje os assassinos não sofreram nenhuma consequência. Para começar é aprender. Conhecimento é poder, ok? O que é que tu precisas saber? Tu precisas saber sobre a história africana, precisas saber que a história africana não começou com a escravatura. Há muita gente que não sabe, mas por exemplo, em África havia monarquia. Muita gente não sabe isso e a escola nunca me ensinou isso, e nós não podemos esperar que o ensino, que a escola nos ensine tudo o que nós devemos saber. Não, porque a escola passa uma ideologia e essa ideologia é que eles querem que permaneça na sociedade. Por exemplo, o caso de Portugal, descobrimentos. Como é que vocês vão descobrir algo que já existe? Não existiu descobrimentos, não existiu guerra colonial. Não existiu guerra colonial. Guerra colonial é algo que os portugueses dizem para justificar tudo o que eles fizeram nas colónias africanas. Porque para eles, para os portugueses, é guerra colonial, mas para nós é guerra de libertação. Guerra de libertação porque nós lutamos, sacrificamos o nosso povo, a nossa própria vida, para termos um país independente. É isso, para termos pessoas livres, para a escravatura acabar, para a exploração acabar. É por isso que para nós é guerra de libertação, mas para eles é guerra colonial. Primeiro, para eles, descobrimos novos países, novas culturas, blá blá blá. Como é que vocês vão descobrir isso se já existiu? E vocês pensam, que fizemos isto, trouxemos desenvolvimento nos países, a que custo? A que custo? Os descobrimentos dizem sobre essas coisas boas que Portugal fez, mas eles nunca mostram que para chegar lá eles violaram, mataram, abusaram, roubaram de pessoas de um país inteiro em nome de riqueza. Para beneficiar quem? Para beneficiar Portugal. Porque, vamos roubar da Angola, vamos roubar, violar, matar, explorar, abusar da Angola, Cabo Verde, Guiné, etc. De todas as nossas colónias durante anos, durante décadas, para nosso benefício próprio. Sim, e vamos passar a narrativa de que nós é que somos heróis, nós é que fizemos isto, nós é que trouxemos a língua, nós é que trouxemos a religião, blá, blá, etc. Antes dos portugueses chegarem, já havia língua em África, já havia cultura. Okay? O que não havia eram esses abusos todos, ok? O que não havia era a escravatura, etc. Sim, antes do homem europeu chegar à África, sim, havia escravatura. Mas não é escravatura como nós a conhecemos, como não é da dimensão e da crueldade que eles criaram. Não se compara. O que nós podemos fazer é procurar informação, ensinar, saber mais sobre esses assuntos. Sempre que há casos como do Jacob Blake ou do George Floyd, etc., é assinar petições, é doar, mesmo que sejam 10 cêntimos, não interessa, mesmo que sejam 5 cêntimos, não interessa, porque tu pensas, são 5 cêntimos, não é nada. Imagina se 5 milhões de pessoas derem 5 cêntimos. Quanto é que dinheiro é que isso dá? Esse dinheiro vai para a fiança dos protestantes, para pagar advogados, para assegurar que os protestantes têm apoio jurídico, que os protestantes têm, por exemplo, bens essenciais, etc. É para ajudar a causa. Tu podes doar, podes assinar petições, podes discutir sobre esses assuntos, falar com mais pessoas, podes nas redes sociais identificar pessoas, ou então páginas, ou então instituições para saberem sobre esse assunto, para talvez discutirem esses assuntos, filmes, documentários bons sobre isso, para tu aprenderes ainda mais. E o mais importante é ouvir a voz negra, sendo negro ou não, mas também se tu não fores negro, é ouvir a voz negra, é ouvir quem tem lugar de fala, é ouvir de onde é que vem a nossa dor, é ouvir o que nós temos para dizer, nós temos tanta coisa para dizer, é ouvir e ver tudo o que nós passamos hoje em dia. Não tens de ser negro para lutar connosco, e lutar por nós, e lutar conosco, ok? Se tu queres saber mais, tu tens de procurar informação, tu tens
de ouvir. O mais importante é ouvir, ok? E quando tu ouves, tu já consegues compreender. E quando tu compreendes, tu já sabes melhor. Tu já não vais perpetuar certas ideias, tu não vais dizer coisas racistas ou fazer coisas racistas, ok? Porque o mais difícil, para mim, a coisa mais difícil para fazer enquanto sociedade é a mudança de mentalidade. É nós mudarmos nossa cabeça que, por exemplo, se alguém for racista, essa pessoa racista aprender que o negro é uma pessoa, o negro é um ser humano que tem direitos e que tem o direito de viver numa sociedade e tem o direito de viver em segurança, ok? Isso é que é mais difícil mudar como sociedade. Espero que tenha ajudado, eu espero que tenha trazido reflexão e qualquer informação, dúvida, por favor, pode dizer nos comentários e por favor vejam a caixa de descrição porque vai ter lá informação muito boa para vocês aprenderem mais sobre este tema, ok? Por esta semana é tudo e volto para a semana com mais um vídeo. Até lá, tchau! Negro leaders have fought for civil rights. What do you mean They by have fought? begged for civil rights. They have begged the white man for civil rights. They have begged the white man for freedom. And anytime you beg another man to set you free, you will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really, really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about, sir? The price of freedom is death.